Se você tiver um cachorro que nunca passou por maus tratos, que seja um cachorrinho sempre criado com muito amor, e de repente ele subir em cima do sofá na sua casa e você gritar com ele, o que você acredita que ele vai fazer? Ele não vai descer e vai te olhar com cara de deboche. Por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso. Um cachorrinho meu, um cocker, subiu no sofá e eu comecei a gritar: sai daí, sai daí! E ele não saiu e ainda me olhou com cara de deboche. Como é que eu resolvi essa situação? Pensei, quem pensa que sou eu, né? Em princípio, quem é racional sou eu. Peguei um biscoitinho, um pãozinho e ele saiu do sofá. E por que eu estou falando isso? Porque quem grita perde. Mas perde por quê? Porque quando você grita, quando você eleva sua voz, você acaba dizendo para outra pessoa que você perdeu toda a sua credibilidade. Porque se eu não preciso gritar, se eu estou tranquila com a minha voz, está tudo bem. Mas se eu preciso gritar para ser ouvida, tem algum problema aí. Onde é que está o problema nessa comunicação? O Cesar Millan, que é um adestrador de cães mexicano que mora atualmente na Califórnia, conhecido como encantador de cães, coloca no livro dele que tanto a criança, até uns 4 anos, quanto o cachorro, percebem o quê? A nossa energia, o que a gente emite quando a gente fala. É isso mesmo. Pode ver que a criança sempre percebe se a mãe está mais alegre, mais triste, mais nervosa. E os cachorrinhos também. Eles agem dessa forma. E isso depois vai ficando com a gente na vida. Claro que daí a gente vai passando, né, por outras configurações mentais, mas isso acaba ficando com a gente. E aí qual é o problema? Quando eu preciso gritar ou quando eu preciso erguer e afinar a minha voz para que o meu interlocutor aceite isso, ou entenda isso, ou receba isso de uma forma mais afirmativa. O que eu estou querendo dizer? Você já assistiu algum vídeo onde alguém falava assim, mas é preciso que você entenda que a partir deste momento, o que eu estou fazendo? Eu aumentei a minha voz e eu afinei a minha voz. Normalmente, quando as pessoas agem assim, e elas agem sem perceber que estão fazendo isso, elas acabam irritando a outra pessoa. De uma forma bem sensitiva, bem baseada na sensibilidade daquilo que a gente capta da mensagem, parece o quê? Parece que a pessoa está querendo afirmar algo que ela não está muito segura. Porque se ela estivesse segura, ela diria: é muito importante que você entenda que a partir deste momento começa então uma nova fase. Consegue perceber a diferença? Por isso que é legal a gente prestar atenção quando estiver falando. Seja numa palestra, seja num vídeo como esse aqui que eu estou fazendo, ou então falando com seu filho, com seus amigos, suas amigas, seu marido, enfim, com quem você estiver conversando. Isso é super importante da gente perceber. Toda vez que eu grito ou que eu afino a voz, é porque eu estou querendo impor alguma coisa que eu não estou muito segura com ela. Então, isso é uma coisa muito legal da gente ficar bastante atento também. E qual é uma outra forma da gente poder dizer que as pessoas podem acabar irritando a gente quando elas tentam ser quem elas não são? Como assim, Elaine? As pessoas não são quem elas são? Não. Às vezes elas se transformam em outra pessoa para poder fazer uma palestra, para dar uma entrevista. Eu trabalho há mais de 25 anos com telejornalismo. Então eu posso dizer para vocês que eu percebo claramente quando a pessoa está sendo fake, que é o que a gente chama, na hora de dar uma entrevista, tentando passar algo que ela não é realmente. E qual é o problema disso? Quem está em casa não vai estar de repente percebendo, nossa, que pessoa fake, mas vai acabar de alguma forma se irritando com aquilo. Vai desligar a TV, vai mudar de canal, ou vai simplesmente parar o vídeo que estiver assistindo. Por quê? Porque quando a gente não é a gente mesmo, quando a gente tenta fingir ser outra pessoa, isso é um problema seríssimo. Porque a gente acaba bloqueando a comunicação, sem perceber. Um exemplo muito claro disso é quando a pessoa tenta, por exemplo, impostar a voz. Ah, Elaine, mas eu não gosto da minha voz, então eu vou fazer uma voz diferente. O que é impostar a voz? É como se eu chegasse aqui e dissesse: oi, boa noite, tudo bem com vocês? É uma voz impostada, é uma voz que eu jogo lá em cima, eu jogo aqui em cima
para poder fazer uma voz diferente da minha. Ah, Elaine, mas eu odeio a minha voz. Gente, é preciso entender que a voz que sai da gente é diferente da voz que a gente ouve, tá? Porque a gente ouve de uma forma assim, e quem recebe, recebe a voz assim. Estou falando de uma forma bem simplificada para ficar mais fácil de entender. E aí o que acontece normalmente? A pessoa grava um vídeo, grava um áudio, e aí fala, nossa, minha voz é horrível, eu odeio a minha voz. Gente, isso não pode acontecer. Primeiro que a sua voz é sua, ela tem que ser muito bem cuidada, é o seu canal de comunicação, é a forma como você se comunica, né? Onde você faz emissão das palavras que você quer dizer, conversar, enfim. Então é importante que a gente tenha amor pela nossa voz, independente se ela é um pouco mais fina, um pouco mais grossa. É importante que a gente entenda que essa é a nossa voz é a nossa identidade. Então, quando for gravar alguma coisa, não seja fake, não faça uma voz que não é a sua, não fique tentando passar alguma coisa que não tem nada a ver com você. Postura é legal, claro, e ajuda também na emissão da voz, né? E respiração. Respiração vai ajudar, inclusive, a gente raciocinar antes de falar, para não acontecer aquilo que eu falei lá no começo. Eu preciso que vocês entendam. Não é legal. Então, fica aí a dica para cuidar melhor de você, cuidar com amor da sua voz, cuidar com a emissão daquilo que você quer passar, que seja sempre muito legal, que você possa se comunicar da melhor forma possível, sempre de uma forma muito eficaz, muito feliz, muito tranquila, sabendo o que você tem que falar e fazendo isso de uma forma muito limpa, muito clara e muito objetiva. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui no meu canal. Até a próxima!